Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Amadinhos, nós já estamos na aula 7.1, né? Elementos da narrativa literária. Exatamente. Você já tem um conceito, já construíram um conceito de vocês de o que é um texto literário, o que é um texto não literário. E agora vamos trabalhar esses gêneros literários. Então, como sempre, a gente começa com o texto. Então, direto para a tela. Aqui nós temos uma imagem, né? Que fala o seguinte: a árvore que dava dinheiro. Então, aqui é uma imagem. E vamos ver o conteúdo, né? Vendo-se apertado, com a falta de dinheiro e não querendo ter arenga com o dono da pensão, Malazarte saiu naquela manhã bem cedo para ganhar vida. Arranjou com o vendedor de mel de Jataí um bocado de cera. Trocou na mercearia de seu Joaquim a única nota de dinheiro que lhe sobrara por algumas moedas de vintém e caiu na estrada. Caminhou por obra de uma légua ou mais, quando avistou uma árvore na beira da estrada. Chegando ao pé da árvore, parou-se e pôs-se a pregar os vinténs, a folhagem com a cera que arranjaram. Não demorou muito, deu de aparecer na estrada um boiadeiro, que vinha tocando uns boizinhos para vender na vila. Como já ia levantando um solão esparramado, a cera ia derretendo e fazendo cair as moedas. Malazarte, fazendo festa, as apanhava. O boiadeiro acercou-se curioso, perguntando o que fazia, e Malazarte se explicou. Esta árvore é de veras encantadas, patrão. As suas frutas são moedas legítimas. Estou colhendo todas, porque vou me bandear para outra terra e estou pensando em vir levar a árvore, apesar de todo o trabalho que vai me dar. Não me diga isto, sou. É o que eu lhe digo, patrão. Diacho, se ele vai dar tanto trabalho. E o boiadeiro propôs comprar a árvore encantada. Malazarte, depois de muitas negaças, fechou o negócio trocando a árvore pelos boizinhos. Em seguida, bateu o pé na estrada, vendendo-os na vila por um bom preço. O boiadeiro mandou alguns de seus peões retirarem com todo o cuidado a árvore encantada e replantou no pomar do seu sítio. Daqueles anos até hoje está esperando ela dar moedas de vintém. Então, né, que narrativa maravilhosa aqui, né, das artes, de belas artes, né, fazendo travessura aqui, né. Então, vamos conhecer o autor, né, dessa história. Olha aqui, Pedro Bandeira. Pedro Bandeira, né, nasceu em 1942, trabalhou em teatro profissional como ator, diretor, cenógrafo, foi redator, editor e ator de comerciais de televisão. Quem lembra de Pedro Bandeira? Da Marca de uma Lágrima, que ele escreve, né, obras infanto-juvenil. Beleza? Vamos que vamos então, Amadinho, para a nossa árvore do conhecimento, também que dá dinheiro, vai depender da forma que você usar o seu conhecimento. Então, os elementos da narrativa literária. Você já sabe quais são os elementos, né, da narrativa. No geral, você já tem o conhecimento das narrativas, não é isso? Quando a gente fala dos elementos da narrativa, você vai lembrar, se é uma narração, é claro que você vai contar algo. Para contar algo, você precisa do quê? De um personagem, de um narrador, de um enredo, de um espaço, de um tempo, tá certo? E aqui você vai aprender isso. Quanto que o narrador
é personagem. Quando aprenderam, que você já sabe, né? Vão relembrar. Exatamente, eu estou aqui para relembrar, porque aqui é uma aula de nivelamento, tá certo? Aí você vai aprender também, vai relembrar os personagens, quando ele é principal, quando ele é secundário, né? Quando tem figurante, para que serve o figurante. Isso tudo, né? No momento da história, tá certo? Se o tempo é psicológico ou cronológico, quando que eu tenho um tempo psicológico, quando que o tempo é cronológico. Então, tudo isso que quando eu falar narrativa, é uma sequência temporal, tá? Cronológica, tá bom? Então, vamos lá, de olho na tela. Aqui você vê o seguinte, né? Eu trouxe aqui uma imagem para vocês e vocês vão observando, ó. Narrador, personagem, faz a ligação. Narrador, observador. Narrador, onisciente. Narrador, observador externo. E aqui nós temos o protagonista, que está relacionado a quê, amadinho? Ao centro, né? As ações, os fatos, tudo relacionado a ele. A ação dele vai ser a principal, tá certo? Quando eu tenho o narrador personagem, além dele contar a história, ele vai fazer parte também da história, tá? Por isso que diz narrador personagem. Aí eu tenho o narrador onisciente. O narrador onisciente é aquele que sabe tudo o que acontece com os personagens, tá certo? O que ele sente, o que ele faz, tudo. E o narrador onisciente vai usar a terceira pessoa. Já no narrador personagem vai estar marcada ali, né, na primeira pessoa do discurso. Narrador observador externo vai ficar só na observação. Tanto que aqui, ó, você já vai fazendo a relação aí, tá bom? Narrador observador, o protagonista, o narrador onisciente, o narrador observador externo, de fora. Beleza? Então, aqui quando você fala narrador observador, né, personagem, olha, ele tá dentro. Olha, tá próximo aqui. Vou colocar aqui, ó, para você ver, ó. Ele tá dentro do círculo aqui, ó. Ele faz parte da história. Já o onisciente, o observador externo, já fala tudo externo, está fora da história, tá certo? Só vai contando os fatos. Continuando aqui para vocês, nós temos aqui, ó, olha aqui. Elemento da narrativa. O espaço deve ser esclarecido logo no início da narrativa, pois assim o leitor poderá localizar a ação e imaginá-la com facilidade. Então, nós temos aqui, ó, espaço e ambiente. É a mesma coisa, né? Que pode ser num sítio, ou numa chácara, numa fazenda. Esse é um espaço. No rio, né? Numa cidade distante, uma cidade grande, uma cidade pequena. Tudo é o espaço, tá bom? Onde que vai acontecer realmente a história. E esse tempo? Já falamos do espaço, né? E o tempo, que seria, né? O intervalo de tempo em que os fatos ocorrem, né? Ou o fato ocorre, pode ser um tempo cronológico, que vai ter uma sequência temporal, ou pode ser psicológico, né? Que vai estar envolvida essa questão de lembranças que ocorreram, né? Não vai ser linear, vai ser de memórias, tá bom? Onde você sabe que existe um intervalo, que as ações ocorreram, mas não consegue distingui-lo, tá certo? Então, esse tempo, ó, passado, esse tempo medieval, ou tempo futuro, que tempo que ocorre essa ação? Os elementos da narrativa, né? O que nós temos aqui? É necessário que na organização do texto você faça alguns questionamentos para acontecer, né?
para saber o que está acontecendo. O que aconteceu? O enredo. Quando que aconteceu? Aí vai estar relacionado ao quê? Ao tempo. O que? Enredo. Quando? O tempo, né? Onde? Aí está relacionado ao espaço, né? O lugar que aconteceu. Com quem? Com quem que aconteceu? Aí já vai estar ligado a quem? Aos personagens, tá certo? Então, aqui tá todos os elementos, tá bom? O narrador, você que vai contar a história, ou alguma pessoa que vai contar a história, que ela pode participar ou não, tá? O que é o enredo do fato ocorrido, o quando, o tempo, o onde, o lugar e com quem os personagens. Então, sempre você vai fazer esses questionamentos, essas perguntas, tá certo? Vamos lá. Aqui, nós temos aqui o conto. É uma narrativa, tá bom? É uma narrativa. No conto, você vai encontrar, né, uma narrativa breve, tá certo? Bem breve mesmo. Aqui nós temos o seguinte, a beleza total de Drummond. A beleza de Gertrudes fascinava todo mundo e a própria Gertrudes. Os espelhos pasmavam diante de seu rosto, recusando-se a refletir as pessoas da casa e muito menos as visitas. A moça já não podia sair à rua, pois os veículos paravam à revelia dos condutores e estes, por sua vez, perdiam toda a capacidade de ação. Houve engarrafamento monstro que durou uma semana, embora Gertrudes houvesse voltado logo para casa. Aqui faltou um pouquinho, tá? Da parte, vou fazer a releitura para vocês, né? Visitas. Não usava abranger o corpo inteiro de Gertrudes. Era impossível de ter tão belo o espelho do banheiro que se atreveu a isto partisse em 1000 estilhaços. Pronto, a parte que faltava. O Senado aprovou a lei de emergência, proibindo Gertrudes de chegar à janela. A moça vivia confinada no salão em que só penetrava sua mãe, pois o mordomo se suicidou com uma foto de Gertrudes sobre o peito. Gertrudes não podia fazer nada, nascer assim. Este era o seu destino fatal, extrema beleza. E era feliz, sabendo-se incomparável. Por falta de ar puro, acabou sem condições de vida. E um dia cerrou os olhos para sempre. Sua beleza saiu do corpo e ficou pairando imortal. O corpo, já então enfesado de Gertrude, foi recolhido ao jazigo. E a beleza de Gertrudes continuou cintilando no salão fechado a 7 chaves. Então, aqui você vê que, né, vai contando a história, né? Você percebe o verbo na terceira pessoa, você consegue identificar alguns personagens da história. E há uma sequência, né, cronológica. Estrutura da narrativa. As informações devem ser distribuídas dessa forma. Vamos aqui, ó. Então, temos no conto introdução e a apresentação, com quem que aconteceu, quando que aconteceu e onde aconteceu. Então, isso na introdução do conto. E o desenvolvimento, ou a complicação e o clímax. Então, o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. E a conclusão, que é o encerramento, que é o fechamento, né? Ó, qual consequência desse acontecimento? Então, daqui você pode, já serve de uma atividade para vocês, né? Dê uma pausa aí, pega o conto lá de Gertrudes e vai procurando lá no texto. Como que apresenta, com o que acontece, quando acontece e onde acontece.
Aí com quem que acontece? É o personagem. Quando que acontece? Quando que acontece? Aí você vai lembrar do tempo. Onde que aconteceu? O espaço, tá certo? Aí você vai procurando e vai encaixando, né? Cada questionamento a o que foi ocorrido, a ação ocorrida. Saindo lá do conto da Gertrudes, vamos agora a um conto, né, africano, dessa criança aqui, ó, Quiricu e a feiticeira. Quiricu havia nascido prematuro. Não só nascido, mas também conseguia falar, a andar, tomar banho sozinho e fazer tudo que uma pessoa crescida faz. Mas mesmo sendo um recém-nascido, sua mãe então lhe conta que a aldeia onde eles vivem é amaldiçoada por uma feiticeira Carabá, que tirou toda a água e riquezas que eles possuíam e devorara todos os homens que iam tirar satisfação com ela. Revoltado com a situação em que sua aldeia se encontra, Quiricu decide que não quer ficar parado enquanto os homens da aldeia lutam e se esconde no chapéu do seu tio para poder chegar perto da feiticeira. Ainda tem a continuação, mas não vê que aqui logo no início faz a apresentação do personagem. O personagem principal é o Quiricu. Aí depois vem apresentando a mãe, né? Vai falar da feiticeira e assim sucessivamente, certo? Outro exemplo de narrativa, nós temos também tanto o exemplo de narrativa, nós temos aqui o Aloysio Azevedo com o Cortiço. Mas o livro da unidade 1 que você está lendo também, né, apresenta os elementos da narrativa, né? Lá tem um narrador, tem os personagens principais, tem os personagens secundários. Onde que acontece a história, né? Qual é o conflito que tem? Como que acaba o fechamento, né? Como se encerra a história de Iracema? Então, você aí já sabe as perguntas que devem fazer, né? E aí vai preenchendo, né? Que aí vem o melhor entendimento da história, do enredo da história da Iracema. Certinho? E aqui, vamos ler o trechinho do O Cortiço. Ela saltou em meio da roda, com os braços na cintura rebolando, as ilhargas e bamboleando a cabeça, ora para a esquerda, ora para a direita. Depois, como se voltasse à vida, soltava um gemido prolongado, estalando os dedos no ar e vergando as pernas, descendo e subindo, sem nunca parar com os quadris. Em seguida, sapateava miúdo e cerrado freneticamente. Então, aqui o trechinho. Quando você, se não tivesse essa imagem aqui, automaticamente cada um, né, já ia imaginando, né? Porque a nossa imaginação é fértil, amado. Você vai, ela saltou no meio da roda, já vai imaginando a pessoa quando você está fazendo a leitura de qualquer história, quando não tem nenhuma ilustração, você já vai imaginando também, já tem uma noção do que está acontecendo. Você se envolve, parece que você está lá no meio da história também. Pelo menos isso acontece comigo, né? Acho que com cada leitor acontece também. Agora, a produção textual. Como que vai acontecer, né? Essa produção da narrativa. Quando você vai contar uma história, lá você vai lembrar lá do tempo que você era criança, né? Você vai lá, tem aquela roda de conversa e chega assim, era uma vez. Aí você sempre assim, certa vez, apareceu no bosque. Então, já tem algumas marcas para o início, né, da narrativa. E lá você já vai percebendo, né? Opa, isso daqui
vai ser uma narrativa, é uma história. Então, o que você vai ver aqui? Sempre no início, era uma vez, há muito tempo, há muitos anos, certa vez, houve um tempo, isso aqui tudo marcando, são expressões que vão marcar, né, a apresentação da história, a introdução. Quando chega lá pelo meio da história, de repente, aparece o lobo. Ó, de repente, se de repente diz o quê? O tempo, né? E vai estar marcado com essas locuções, né? Adverbiais, com advérbio, tudo para dizer que é o tempo, certo? Quando, nesse momento, a partir daí, depois da, antes de, isso tudo vai estar marcado e vai dizendo o meio da história. E para finalizar, já diz tudo, finalmente viveram felizes e para sempre. Ó, aí você vai ver algumas expressões marcando quando já tá chegando o desfecho da história, certinho? Então, vamos ver aqui na tela cada expressão. Então, no início, nós temos era uma vez, há muito tempo, há muitos e muitos anos, certa vez, houve um tempo em que. Então, isso no início da narrativa. Lá pelo meio, né? Na parte do desenvolvimento. De repente, quando, nesse momento, a partir daí, depois de, antes de, no finalzinho, chegando ao desfecho. Por fim, finalmente, portanto, nesse caso, assim. Viu só? Fica muito fácil, tá certo? Então, o que eu quero, né, que vocês percebam nessa relação dos elementos da narrativa, né? Da narrativa literária, né? Que estarão presentes? Como a gente sempre fala aqui para vocês. Ó, o macete é o pente. Pente, professor, ó, são as iniciais de cada palavra, de cada elemento. Você vai ver que o P está relacionado a quê? Ao personagem. Aí depois nós temos o que? O E, espaço, né? Mas vamos colocar primeiro, em vez de espaço, vamos colocar enredo, que é o que vai acontecer, né? Do desenrolar da história. Enredo, narrador, aí tempo e espaço, que está relacionado ao lugar que acontece, ao ambiente. Certinho? Você pode até fazer, agora neste momento, contar algo que aconteceu contigo. Uma narrativa breve aí. Aí o outro colega, né, o seu coleguinha aí, vai dizer o seguinte, vai tentar identificar, né, se a história que você contou compõe de todos os elementos, está composta por todos os elementos da narrativa. Ah, o que faltou? Vai identificando aí, tá certinho? E vamos lá, vamos colocar na prática também aqui. Vamos lá, de olho na tela, vamos praticar. Aqui nós temos o seguinte, ó. Diferenças, tá certo? Um sujeito estava colocando flores num túmulo de um parente. Quando vê um chinês depositando um prato de arroz na lápide ao lado. Ele vira para o chinês e pergunta-lhe, desculpe, mas o senhor acha mesmo que o defunto virá comer o arroz? O chinês responde, sim, quando o seu vier cheirar as flores. Respeitar as opções do outro, em qualquer aspecto, é uma das maiores virtudes que um ser humano pode ter. As pessoas são diferentes, agem de forma diferente e pensam diferentemente. Nunca julgue, apenas compreendam. Então, aqui é assim, essa mensagem, né, traz uma reflexão. Tanto que você já vai
aqui observando o título com o texto, né? Com a mensagem. Que mensagem está por trás aqui? Cada um pode interpretar de uma maneira. Mas aí, por que o autor colocou, né, nomeou diferenças? Diferenças. Aí você, né, fica pensando, por que diferença? Um coloca flores, né, no túmulo e o outro coloca um prato de arroz. Só que o chinês, ele foi muito sábio, né? Viu só? Essa questão de respeitar o limite do outro, certo? Então, você pode fazer uma leitura, 2 leituras e vamos lá ao comando da questão. O que está pedindo aqui? Qual trecho desse texto indica que ele é um narrador em terceira pessoa? Qual trecho, né, que marca que é o narrador em terceira pessoa? Ou seja, o narrador observador, que a gente já falou aqui, tá? Narrador observador, ele só vai contar história. Letra A. Desculpe, mas o senhor acha mesmo? Sim, quando o seu vier cheirar as flores. C. Quando vê um chinês depositando, o defunto virá comer o arroz? Então, qual é? Vamos voltar aqui e você vai, né? Vamos ler, fazer a segunda leitura e vamos descobrindo aí, ó. Um sujeito estava colocando as flores no túmulo de um parente, quando vê um chinês depositando um prato de arroz na lápide ao lado. Ele vira para o chinês e pergunta-lhe, desculpe, mas o senhor acha mesmo que o defunto virá comer o arroz? E o chinês responde, sim, quando o seu vier cheirar as flores. Respeitar as opções do outro em qualquer aspecto é uma das maiores virtudes que um ser humano pode ter. As pessoas são diferentes, agem de forma diferente, pensam diferentemente. Nunca as julgue, apenas compreenda-as. Então, depois dessa segunda leitura, né, qual é a parte, né, que identifica que é o narrador em terceira pessoa? A, B, C, D ou E? A letra C, né? Quando vê um chinês depositando. É isso mesmo. Quando tá aqui no texto, né? Aqui logo no início. Um sujeito estava colocando flores no túmulo de um parente. Ó, estava. Aí você já tá percebendo aqui que o verbo, né? Um sujeito estava. Ele estava colocando. O verbo está na terceira pessoa, né? Quando vê um chinês, depositando. Então, esse trechinho aí, tá? É a parte que marca que é a fala do narrador observador, tá? Ele aqui só está contando a história, ele não está participando, ele está observando. Ele observa da parte externa, ele não está dentro da história. Aí você lembra lá daquela primeira imagem quando a gente iniciou a nossa aula, certo? Por isso que aqui é a alternativa letra C, tá certo? Que a gente já falou. Então, relembrando aqui cada parte da aula, nós falamos aqui dos elementos da narrativa literária. Exatamente. Quando que estarão presentes, né? Ó, narrativa, quando for contar uma história. Os elementos da narrativa. Ah, pode ter história sem narrador? Alguém vai ter que contar algo, né, amado? Alguém vai contar. Quais são as narrativas? Né? Quais são os gêneros narrativos? Você já viu aqui a fábula? Já estudou fábula? Exatamente.
que a fábula sempre vai trazer no contexto, um ensinamento. Exatamente. De lá você vai tirar uma lição. Quem vai ensinar, quem vai trazer essa informação, essa lição? Quem? Eles vão usar seres inanimados, tá certo? Usarão frutas, usarão os animais, né? E lá dentro, você não tem assim, o coelho e a lebre, ou melhor, e a tartaruga, a lebre e a tartaruga, o coelho e a tartaruga, vai depender do livro, né? A raposa e as uvas, entendeu? Tudo aí vai trazer um aprendizado. A cigarra e a formiga, lembra rapidamente dessa fábula? Que a formiga ficou trabalhando durante o verão, né? O que a cigarra ficava fazendo? A cigarra só ficava cantando, não foi assim? No final, o que aconteceu, né? A formiga, né, conseguiu separar o seu alimento, ficou lá no seu cantinho, né, bem quentinho lá, todo mundo reunido, sem o quê? Preparada, né, com os alimentos. Mas já a cigarra, ela ficou com frio, ficou sem alimento, tá certo? Então daí já tiro um aprendizado, uma lição de vida. Tá certo? A mesma coisa que acontece, né? A questão da lebre e a tartaruga, né? Aí que a tartaruga ela é lenta, mas aí o outro vai tirar um soninho. O que acaba acontecendo? Quem ganha a corrida? A tartaruga, né? Devagar se chega ao quê? Ao seu objetivo, tá certo? Não adianta ter pressa, não adianta ficar tirando sarro do outro, porque é lento, né? Cada um tem o seu momento, certinho? E assim, amadinhos, nós terminamos a nossa primeira parte sobre os elementos. É só você ficar observando. Se eu falo da narrativa de uma crônica, vai ser uma narrativa breve, do cotidiano, linguagem simples. Se eu falo de um romance, o romance vai ser já mais longo, tá certo? E assim são as características que você vai fazendo a ligação. Sempre observando, contar história. Você vai observar quem, com quem, personagem, quando que aconteceu, o tempo, o que aconteceu, o enredo, tá bom? Sempre fazendo essa ligação. Os elementos da narrativa estarão presentes. Beleza? Ficamos por aqui. Daqui a pouco eu volto para a nossa revisão. Até lá.